Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez conosco unidos para aprender a palavra de Deus. Hoje é a lição número 7 da nossa editora Betel. E nós estamos também convidando você que não se inscreveu a se inscrever no nosso canal. Inscreva-se, ligue um sininho que tem do lado e você receberá as notificações todas as vezes que for lançado a próxima lição, ok? Eu sou o professor Ronald do Instituto Teológico Metanoim, estou pronto para servir a você. Estamos hoje na lição 7, o desafio das novas teologias e modismo. Nosso texto áureo está em 2 Pedro 3,18, onde nos diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. A verdade aplicada nos diz: a igreja contemporânea, para vencer a guerra espiritual, precisa estar informada sobre as rápidas mudanças e alicerçada na palavra de Deus. Nos objetivos da lição são 3, nossos objetivos: mostrar novas teologias e modismo, refutar à luz da palavra essas teologias e comparar as afirmações errôneas com a palavra de Deus. Nossas referências têm Atos 17, versículos 10 ao 12. E a introdução nos diz: os desafios dos nossos tempos exigem de nós autorreflexão em uma vida pautada pela palavra de Deus. Só assim não perderemos a nossa identidade. Bom, veja, meu amado irmão, irmã, quando nos fala aqui o desafio da autorreflexão, está dizendo nós pararmos um pouco a nossa correria e pensarmos: a nossa vida no dia a dia está pautada na palavra de Deus, ou seja, está segundo a palavra de Deus? Você lembra que João Batista, ele disse: o machado está colocado à raiz da árvore. Vós disseis a vós mesmos: somos filhos de Abraão. Então ele disse: pensem, arrependei-vos, porque Deus pode suscitar filhos até das pedras. Então aqui justamente é isso que nós queremos pensar nesta ocasião. Vamos pensar as nossas motivações à luz da palavra de Deus. O que é um pragmatismo pentecostal? Estaremos vendo o pragmatismo religioso e discipulado e o profeta bíblico, e em seguida a procura por profecias. O que é o pragmatismo pentecostal? Nada mais é a busca por resultados sem levar em conta a palavra, valores e ordenanças da palavra de Deus. Veja, então este é o desafio, a fazer um equilíbrio, quando muitos eles estão só atrás do resultado que eles vão obter, não se importando em seguir as orientações da palavra de Deus, os valores, a ética da palavra de Deus e as ordenanças. Então eles acham que simplesmente o que interessa é ter os resultados. Então o pragmatismo seria a validade de uma doutrina que é determinada pelo seu bom êxito prático. Ou seja, deu certo na prática, então está valendo, Essas pessoas que são pragmáticas, nesse aspecto herético, eles acham que uma doutrina ela pode ser validada só porque uma prática deu certo. Mas o pragmatismo ele sempre fez parte do momento principalmente do pentecostalismo, quando nós às vezes exageramos e achamos que um determinado rito, uma determinada prática deu certo, então vamos continuar praticando que está tudo ok.
Tá? Esse é o perigo do pragmatismo, é querer validar algo como verdadeiro e legítimo só porque deu certo na prática. Ou seja, os fins justificam os meios, segundo esta teoria, essa doutrina, essa ideia. Então nós vamos ter muito cuidado com isso. Jesus sempre foi aquela pessoa que quebrava às vezes os paradigmas, tá? As rotinas. Algumas pessoas esperavam de Jesus algo diferente e ele fazia algo bem oposto. Por exemplo, Jesus não cura as pessoas, tá, de uma só forma, como se tivesse um ritual de cura, tá? Jesus não todas as vezes toca nas pessoas, não todas as vezes dá uma palavra de cura. Às vezes Jesus cospe na língua da pessoa, às vezes Jesus cospe na terra, faz barro, coloca barro, às vezes simplesmente manda a pessoa agradecer já a Deus pela cura. Então Jesus, ele estava padronizado, tá? Porque justamente não é a questão de rotinas, tá? Algo deu certo, então vamos fazer porque deu certo. Cuidado com isso. O pragmatismo realmente hoje tem muitas igrejas, lamentavelmente, fazendo muitas coisas como um ritual só porque deu certo, tá? Mas isso não quer dizer que esta doutrina seja verdadeira, porque o que valida uma doutrina verdadeira é a palavra de Deus. Se essa prática estiver dentro da palavra de Deus, aí tudo bem. 2 Timóteo 2,5 diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Essa é a nova versão internacional. Aqui em James ele coloca: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Observa, meu amado irmão, minha irmã, que dentro do reino de Deus não é simplesmente o objetivo chegar no final da corrida, tá? Não, o objetivo é você correr dentro dos princípios éticos, dentro das regras desta corrida. Então o Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que se não competir, se não correr dentro das regras, dentro dos regulamentos bíblicos, pode chegar no final da caminhada, mas não vai ser coroado. Então isso aqui é um perigo. Quando as pessoas pensam que é só chegar no final da jornada e vai dar tudo certo porque chegou no final. Não é bem assim, tá? Então temos que ter muito cuidado com esses pragmatismos. Profeta bíblico. O profeta biblicamente tem a função de ser porta-voz de Deus. Os profetas, dentro do contexto bíblico, são levantados por Deus para redirecionar o povo que se afastou dos seus mandamentos. Então, quando o povo de Deus se desvia da presença de Deus, tá? É aí que Deus levanta profetas, entende? Então, profeta, biblicamente, é para redirecionar o povo de Deus. Agora, lamentavelmente, os tempos fazem que muitas pessoas visitam igrejas pentecostais à procura de uma revelação do futuro, tá? Isto é, eles procuram o profeta como se fosse um adivinho, e até mesmo esse dito profeta, ele exige ofertas, votos, né? Quando o profeta quando as pessoas levam um determinado valor, um determinado voto, tá? Essa pessoa diz que tem uma revelação e dá uma palavra profética, entre aspas, tá? Meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? Isto não é bíblico, tá? A palavra de Deus em nenhum momento fomenta isto, que as pessoas queiram ter a revelação do futuro meramente. O profeta é levantado para redirecionar o povo de Deus, ou seja,
O profeta normalmente tinha uma palavra, tá, de exortação, uma palavra que mostrava às pessoas que eles estavam vivendo às vezes uma vida de desgraça porque estavam fora da direção de Deus. Então, esse conceito de profecia, esse conceito de revelação tem sido deturpado. Novas teologias e modismos. Nós temos o triunfalismo, a teologia da prosperidade e a confissão positiva. As novas teologias e modismo. O evangelho simples, a mensagem da cruz, o advento do reino de Deus, contra, se opondo puramente à autoajuda. Então temos aqui dois pontos que às vezes, historicamente, foi pontos bem extremos. Há momentos, durante o período da Idade Média, quando as pessoas pregaram praticamente um evangelho, que exigia sacrifício, Você falava de sacrifício, de muito, vamos dizer assim, Deus, ele é muito santo e o homem é muito pecador, e a pessoa tem que oferecer sacrifícios. Há um momento de extremo, e há momentos onde as pessoas perdem essa noção de que Jesus morreu na cruz, o para quê, o porquê morreu, e fazem do evangelho uma ideologia, uma filosofia de autoajuda, como se o evangelho fosse só para motivar as pessoas a ajudá-las. Bom, claro que o evangelho ajuda, isso sabemos. O evangelho motiva as pessoas. Jesus motivava, dava sonhos às pessoas, razões para viver. Mas motivar o não convertido é carregar um morto, que quando soltarmos ele vai cair ao chão de novo. Então, a motivação bíblica, de nosso relacionamento com Deus funciona quando o cristão ele está em relacionamento correto com Deus. Aí sim, você vai ver na palavra que existe a motivação, porque a pessoa precisa ter motivação, sonhos, desejos. Agora, se a pessoa não está bem com Deus, isso não adianta motivar, porque isso vai ser um auto-engano, A pessoa vai se enganar pensando que está indo para o céu, mas está indo para o inferno. Então temos que ter muito cuidado quando usar, como usar, porque Jesus transforma pessoas com palavras de ânimo, Então a palavra de Deus ajuda, mas não podemos fazer da palavra de Deus puramente uma autoajuda. O triunfalismo afirma que nós, como crentes e salvos em Cristo, não podemos ter qualquer tipo de doença, problema, tribulação ou perca. Bom, a pergunta é: haverá alguém em toda a história do cristianismo que após a conversão nunca mais passou por estas situações de doença, problema, tribulação ou perca? Será que tem alguém na história que viveu uma vida assim? Não existe, lamentavelmente não existe. Por quê? Porque nós somos seres humanos, E seres humanos, enquanto estamos nesse corpo físico, somos limitados. Somos pecadores salvos, mas ainda estamos sendo salvos. Ou seja, ninguém que aceita Jesus, simplesmente, ele nunca mais peca. Pecamos, mas não aceitou Jesus, não está lavado pelo sangue de Cristo? Sim, mas a nossa natureza ainda está fraca. Ou seja, estamos sujeitos às fraquezas dessa natureza humana. E esta natureza humana se aplica a todas as áreas: espiritual, emocional, material. Ou seja, a pessoa pode ficar doente, fisicamente, pode ficar fraco espiritualmente, emocionalmente. Isso faz parte do ser humano, Então o triunfalismo, da forma que é pregada, é um auto-engano,
E os próprios pregadores sabem disso, porque todos nós, como seres humanos, passamos um momento de dificuldade. A teologia da prosperidade. A concepção é de que Deus nos abençoa de acordo com o valor financeiro que nós pagamos a Ele. Bom, não é possível comprar nenhuma bênção de Deus. Tá? Desculpa aí se você em algum momento pensou nisso, tá? Mas não é possível comprar nenhuma bênção de Deus. O que daríamos em troca da bênção de Deus? O que temos para dar? Tudo é dele. Tá? O homem de Deus, né? Davi, tá? Em 1 Crônicas 29:14 disse: porque tudo vem de ti e do que teu damos. Olha só o que Davi está dizendo. Davi reconhece que o gado, a ovelha, né, todos os animais que tem para ofertar a Deus em sacrifício, ele diz: Senhor, tudo veio de ti, eu não tenho nada. Então as pessoas se auto-enganam pensando que podem dar alguma coisa a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse trabalho que você tem é de Deus, essa saúde que você tem é de Deus, esse carro que você tem, essa casa, todos os recursos que você tem é de Deus. O que você vai dar? O que eu vou dar a Deus? Nada, eu não tenho nada para dar a Deus, tá? A não ser minha rendição da minha vontade, né? Aí sim, tá? Porque Deus me deu o livre-arbítrio, tá? Deus não me força a fazer as coisas, mas quando eu me rendo a Ele, tá? Aí eu estou reconhecendo a superioridade deste Deus. Então a teologia da prosperidade, tá, não vai ser bíblico. A palavra tem orientações para ter uma vida próspera, sim, e saudável, tá? Deus não é contra a prosperidade. O dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro, sim. Veja, Abraão, pai da fé, era rico. Diz a palavra de Deus que as riquezas, o gado de Abraão, a prosperidade não cabia na terra. Mas, ao mesmo tempo, Abraão não é o pai da fé, dependente de Deus? Tá? Então, Abraão é um exemplo de equilíbrio, de que a pessoa pode ter prosperidade e ao mesmo tempo pode ser dependente de Deus, tá? Então, bem claro, Deus não é contra a prosperidade, Deus não é contra você melhorar, tá? Mas não usamos, tá, a palavra de Deus para isso simplesmente. Confissão positiva. O modismo de tomar posse ou de determinar a bênção é uma afirmação de cunho quase mágico. Ou seja, a pessoa acha que é só declarar, né, determinar ou tomar posse e está tudo certo. A palavra confissão no grego literalmente diz dizer a mesma coisa, tá? Então, se você procurar no dicionário grego, tá, do grego bíblico, vai estar assim: dizer a mesma coisa. Ou seja, nós devemos confessar só aquilo que Deus disse. Eu não posso confessar, eu não posso dizer aquilo que Deus não disse. Eu tenho que dizer a mesma coisa que Deus disse a respeito de mim. Aí sim é uma confissão bíblica. Veja, por exemplo, 2 Coríntios 5,17. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa é uma confissão positiva de fato, uma confissão bíblica positiva, tá? E não tem a ver com inventar confissões, tá, para querer satisfazer o ego. Então, essa questão de confessar, como é dizer a mesma coisa, tá? As pessoas confundem a expressão. Nós temos de fato, dentro do termo confissão, nós temos a confissão positiva e temos a confissão negativa. A confissão positiva, biblicamente, teologicamente correta, tá, seria sobre os benefícios do sacrifício de Cristo. Tá? Isso é de fato bíblico. O que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, né? O meu relacionamento com Deus, minha comunhão com Deus, minha saúde com Deus,
tá? Todos os benefícios da cruz. Essa é a parte da confissão positiva, ou seja, o que Deus disse, né, que Ele me deu em Cristo. E a confissão negativa é chamado de que o que Deus disse em relação ao estado pecaminoso do ser humano. Ou seja, eu reconheço que determinada atitude, palavra ou pensamento é pecaminoso. Por quê? Porque Deus disse. Então eu digo a mesma coisa que Deus disse. Se Deus disse que é pecado, eu digo que é pecado. Tá? Então isso se chama a confissão negativa. Eu ver, né, o lado negativo do meu estado. Então, biblicamente, devemos confessar ambos. Devemos ler a palavra de Deus e ver o que Deus disse a respeito de nós e nos confessarmos isto de forma positiva. Tá? Nós somos em Cristo uma nova criatura, somos filhos de Deus, estamos nele. Então são confissões bíblicas e não meramente declarações mágicas. A experiência pentecostal e a palavra. Primeiro o poder do Espírito, depois a malversão dos dons e aprofundamento na palavra de Deus. A experiência pentecostal e a palavra. Não podemos desassociar a palavra da experiência. Veja, o apóstolo Pedro, né, ele nos disse em 2 Pedro 3,18, lá, crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça é justamente nós se informar quais os benefícios que Cristo nos concede pela sua graça. Veja que a palavra graça, né, é você ter algo que você não merece. Então isso é graça. Então quando Pedro disse crescer na graça, ele está dizendo, vão procurar, tá, o que Deus nos concedeu pelo sacrifício da cruz. Agora, quando diz crescer no conhecimento, esse conhecimento se refere a conhecer Deus, Ele, como pessoa. Tá? Então, meu relacionamento com Deus depende de eu conhecer Ele como pessoa, tá? E procurar saber, tá, pela palavra, o que Cristo me concede gratuitamente, o que Deus me concede gratuitamente em Cristo. 3.1, o poder do Espírito. O Espírito Santo é o agente vivificante que capacita o cristão a fazer a obra de Deus. O Espírito Santo nos dá maior amor pela palavra de Deus e melhor compreensão dela. Então, se nós temos relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai nos dar mais vida, vai nos vivificar, vai nos capacitar. Tá? E é claro que o Espírito Santo não trabalha desassociado da palavra. Então, quando nós lemos a palavra, pela sua palavra, o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Malversão dos dons. A manifestação dos dons na igreja primitiva era para edificação, exortação e consolação. Tá? Então, esses três elementos fazem parte da manifestação dos dons espirituais. Estes dons devem ser administrados com responsabilidade. Paulo ele enfatiza muito isso, ele deixa bem claro essa questão. Os dons não são para se autopromover, os dons não são simplesmente porque nós queremos ter eles, tá? Porque o Espírito Santo ele dá segundo ele quer, tá? Ao mesmo tempo é claro que ele nos coloca o desejo de querer, ele que nos dá o dom. Agora eu tenho que saber administrar pelo padrão o amor, tá? O amor é a exigência para uma administração correta, ou seja, sem orgulho e meninice. O amor me faz que eu, ao usar o dom, edifique a igreja, exorte a igreja e console. Então nisto não há orgulho, não há meninice, tá? Aqui não é objetivo a pessoa se promover,
nem tampouco brincar, tá, com aquilo que Deus nos deu. Aprofundamento na palavra. O aprofundamento na palavra é importante para o amadurecimento do cristão. Ter relacionamento com Deus não é conhecer as regras, as cumprir e logo esperar a bênção dele. Tá? Cuidado com isso. Isso não é relacionamento, isso é mecanismo de satisfação egocêntrica. Tá? Isso é quando as pessoas vão buscar Deus, né, como se eles têm que cumprir determinadas regrinhas, determinados ritos. Uma vez que eles cumprem, eles já disseram: não, agora eu vou esperar a minha bênção. Tá? Não funciona. O profeta Oséias, em Oséias 6:3, ele coloca o pensamento do povo que está desviado. Veja que esse texto é Deus falando de um povo que desviou-se do relacionamento com Deus. Diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Se você ler o contexto, meu amado irmão, irmã, você vai ver que neste texto Deus está dizendo que o povo, eles enxergam Deus como uma máquina, como um objeto, onde simplesmente eles vão, se fosse hoje, você vai lá no aeroporto ou nos mercados, você pega uma moeda ou um valor X, coloca na máquina e a Coca-Cola cai automaticamente. É isso que esse texto está dizendo. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa. Olha só, vai ser automático. Com certeza, se eu cumpro minhas regrinhas, Deus vai se manifestar como a chuva no tempo certo. Então, o que esse povo fez de Deus? Fez um objeto. Tá? E Deus, meu amado irmão, irmã, não é um objeto. Veja que o próximo versículo 6 e 6, Oséias 6, versículo 6, disse: afinal, agora é Deus dizendo o que Ele quer. O que desejo é o vosso amor e não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que suas ofertas e holocaustos. Essa é a versão King James, ok? Então, isso eu quero que você entenda bem. No versículo 3, Deus está rejeitando essa adoração mecânica, tá? E ele disse: eu não quero uma adoração mecânica, eu não quero sacrifícios meramente que tragam para mim, eu quero um relacionamento de amor. E eu quero, diz, que procurem para me conhecer, não só para me conhecer que regras eu quero e vocês cumprirem e depois automaticamente vai fazer as coisas. Não, eu quero que me conheçam como pessoa. Então, ou seja, Deus está dizendo: eu quero que haja relacionamento entre nós. Então, aprofundamento na palavra não é para você conhecer as regras de um jogo, tá? Onde você cumpre as regras, dá tudo certo e você tem a sua bênção. Não é. Aprofundamento na palavra é conhecer aquele que inspirou esta palavra. Amém? Concluindo, o nosso grande desafio atual é viver a palavra de Deus em sua essência, não perdendo nossa identidade pentecostal. Ou seja, é possível ser pentecostal 100% avivado, tá? E conhecer a palavra de Deus com profundidade. Meus amados, nós mostramos novas teologias e modismos, refutamos à luz da palavra essas teologias e comparamos as afirmações errôneas com a palavra de Deus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Boa escola dominical domingo, bom estudo, e lembro que você pode usar esse slide que está aqui, está embaixo do vídeo, tá? Tem os links que você pode baixar em PDF ou em PowerPoint e fazer bom uso na tua igreja, na tua escola dominical.
Deus te abençoe, compartilhe, inscreva-se, compartilhe e curta. A paz do Senhor.